boa tarde. Estamos gravando uma nova apresentação da TPC que fizemos esta manhã, por conta de alguns problemas técnicos que nós enfrentamos e, claro, para os professores que não conseguiram acompanhar por conta de alguma outra situação. Eu estou apresentando a nossa equipe, que é composta do professor Oswaldo, do professor Wagner e eu, na verdade, professora Sônia. Nós temos sempre a Vera também, mas a Vera agora está num momento de recuperação de matemática e ela não se encontra conosco neste momento. E eu vou pedir ao Wagner que nos coloque a pauta para darmos andamento ao tema de hoje. Então, aguardando a pauta, nós vamos já colocar que o nosso tema é gamificação, e para isso nós vamos retomar metodologias ativas e o uso das tecnologias na educação. E o objetivo dessa nossa proposta da TPC, ele já vem sendo trabalhado já desde a proposta passada. Discutir estratégias a serem desenvolvidas diante do conteúdo de afastamento social, fomentar o debate em torno da utilização das tecnologias na escolarização discente, apoiar professores e gestores quanto aos atuais desafios educacionais impostos pelas tecnologias digitais da informação e comunicação, as famosas TDIs, né? Subsidiar os professores com atividades remotas para o alcance das habilidades propostas, né? Podemos ir para a segunda parte da nossa pauta, que vai trabalhar conteúdos. O conteúdo ele está ligado, né, às metodologias ativas, claro, que está diretamente relacionado, e gamificação, na verdade, nós vamos trazer a teorização da gamificação. Desenvolvimento, boas-vindas, que já fizemos, né, com todo mundo, leitura da pauta, que estamos fazendo neste momento, retomada do encontro anterior, que sempre fazemos, bases da proposta, retomando metodologias ativas, gamificação, por quê, o que e como, possibilidades, apresentando uma plataforma, experimentação, vamos jogar novamente, ou vamos jogar de novo, e retomar no próximo encontro. O que significa isso? A experimentação, vocês vão perceber que é um jogo um pouco mais complexo, né? E vocês vão ver que vão ser disponibilizados os links para vocês experimentarem esses jogos. E esse jogo em particular vai ser retomado na próxima TPC, passo a passo. Vai ser explicado como é feito, de que maneira, enfim, os professores poderem, eles mesmos, criar os seus próprios modelos de games, né? E aí vem também, é isso, podemos ir para a próxima tela. A próxima tela traz está trazendo os temas que nós nos utilizamos desde que houve desde o distanciamento social, né? Leitura cartográfica, leitura de música, leitura de vários subsídios, né? O texto, as tabelas, o próprio mapa, né? E por que isso? Foi uma decisão proposital pensando no multiletramento. Por que dessa forma? Porque nós estávamos, vocês são testemunhas,
apresentando a proposta do DPC, que servia para as 3 áreas, né? Agora, é lógico, essa que nós estamos tratando agora poderá servir também, né? Embora haja necessidade de adequação, como as demais. Embora o nosso objetivo, né, na leitura cartográfica, na leitura da música e tudo mais, era que as pessoas percebessem que poderão se utilizar desses argumentos em outras situações, principalmente a cartográfica, que vem sendo utilizada nos meios de comunicação, na mídia, né? Procurando apresentar, né, a quantificação desses fenômenos, né, que nós estamos vivenciando. Por favor, pode passar. Aqui nós selecionamos algumas frases como devolutiva da avaliação de vocês. E aqui também gostaria de frisar que é muito importante que vocês avaliem e que vocês coloquem mesmo aquilo que gostariam que nós trouxéssemos para vocês. Porque, além de nos trazer elementos, coloca algumas necessidades de mudança ou não, de aprimoramento, enfim. É muito importante que vocês participem. E aqui vem explicar melhor como a metodologia ativa pode ser aplicada em EAD. No caso, nós não nos propusemos a trabalhar em EAD. A educação à distância, ela é muito, sabe, existem regras rígidas e não é o nosso caso. A nossa proposta é do ensino híbrido e, no caso, o ensino híbrido é o que nós estamos nos propondo e tentando fazer o melhor possível, trazendo cada vez mais a tecnologia, né, nesse sentido. Que as formações sejam mais práticas e menos teóricas. Muito, sabe, a gente entende aquilo que vocês querem dizer, porém, a teoria é necessária para vocês, professores. Você não vai precisar falar para o seu aluno o que você levou em consideração para elaborar suas atividades, mas você precisou pensar nas metodologias ativas, você precisou pensar agora na gamificação, enfim, você precisou pensar nessas coisas de uma forma com base teórica. Nós não podemos, nós, professores, nos basear em achômetro e nem no senso comum. Não é? Então, esse é o nosso papel. Então, nós temos que fazer formação com vocês, além de trazer, lógico, alguns modelos de prática. Então, é muito importante que vocês reconheçam que é necessário a teoria. Continuar com os OTs, principalmente com estratégias e metodologias enfocadas no fazer atividades no livro e não via aplicativo. Nós entendemos, então, o que foi. Na verdade, a solicitação é para que nós nos reportemos ao material enviado para os alunos, né, em mais situações. E nesta TPC agora, nesta proposta da TPC, estamos justamente introduzindo um pouco dessa solicitação. Apresentar novas metodologias, não só na geografia, também na história, na filosofia, na sociologia. A gente entende, a nossa área compreende as 4 disciplinas. Nós acabamos, né, porque eu explicando logo de cara o caminho metodológico que nós fizemos, acho que deu para entender que a geografia, na verdade, não seria o carro-chefe, mas como ela está trazendo, a geografia usa como ferramenta a cartografia, é a ela que cabe a explicação e o desenvolvimento da leitura cartográfica, né? Mas todas as disciplinas utilizam dela e também muitas categorias. Você vê na mídia o tempo todo, né? Mapas do mundo todo, mapas regionalizados, enfim, e cada vez mais. Então, por isso, os alunos precisam ter, como é que chama? Que os professores precisam lembrar
que o multiletramento é muito importante. Pode passar, por favor. E aqui tem uma alusão ao ATPC passado, falando da sala invertida. Um professor vem colocar a sua alegria em ter trabalhado esse tema, inclusive colocando que já faz curso chamado Letramento Digital, e que foi muito importante, inclusive, para ela perceber que é necessário investir investir no conhecimento das TI, né, das tecnologias. A apresentação das metodologias ativas em uso hoje em dia, tais como, aqui está sugerindo, claro, que as metodologias ativas, elas também se pautam na resolução do problema, na rotação por estações, de conhecimento, em projetos e tudo mais. Agora estamos também colocando mais uma gamificação. Enfim, é necessário lembrar que a metodologia ativa ela está inserida no contexto da facilitação para o aluno de aquisição do seu conhecimento. Sabemos que a construção conceitual é fundamental nesse sentido. Facilitação ao multiletramento, sempre com interação de outras áreas, sempre com temas atuais. Na verdade, nós procuramos temas atuais, sim. Vocês viram, trabalhamos com a Covid-19 logo de cara, mostrando a importância do mapa nos vários momentos, a diferença do mapa a cada dia, porque como ele era a serviço da informação, e esse fenômeno foi quantificado assim de uma forma absurda, então os mapas tornavam-se obsoletos de um dia para o outro, né? Enfim, trouxemos também a música como argumento e no final trouxemos um tema que foi, na verdade, baseado naquelas reivindicações do Enem, né? O que é? O Enem sugere que quando se faz se use a dissertação, né? A dissertação. Então, o artigo de opinião é muito importante nesse sentido, para a pessoa perceber que ela precisa desenvolver, quer dizer, no caso das ciências humanas, desenvolver esse lado de se utilizar de mais de um argumento para trabalhar a sua própria opinião. Aprofundamento dos conceitos trabalhados, grandes pensadores. Aqui foi interessante lembrarem do Edgar Morin, que no final nós acabamos chamando para a discussão. E para quem está fazendo, no caso, é muito prazeroso você ler e trazer os argumentos do Edgar Morin e perceber que é totalmente aplicável nos dias de hoje. E agora, daqui para frente, o professor Wagner vai explicar as metodologias ativas. Na verdade, é uma retomada, né? E ele vai tomar a palavra. Com você, Wagner, a palavra. Bem, bom dia a todos. Então, como a Sônia já indicou, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a questão das metodologias ativas e até chegar na questão da gamificação. Então, só para a gente retomar algumas questões, o que são as metodologias ativas? Elas são aquelas metodologias que propõem ao aluno que ele desenvolva o papel protagonista no seu aprendizado, né? É ele que vai estar agindo, ele que vai estar buscando, ele que vai estar pesquisando. Isso garante que ele tenha esse protagonismo. Mas sozinho isso? Não. Sempre com o papel do professor, de estimular, de mediar, né? Porque se a gente quer que o aluno desenvolva uma visão crítica, algum tipo de reflexão, cabe ao professor sempre fazer esse encaminhamento, sempre fazer essa mediação aí. Isso é importante para a gente. Eu só queria chamar a atenção, na verdade, para a questão do porquê as metodologias ativas aparecem novamente, né? A gente percebe que hoje em dia a gente fala muito nelas, né? E é exatamente por essa questão,
né? E a gente vai ver o quê? Que ela tem algumas bases aí que estão lá, que já estavam presentes até no currículo anterior, no currículo oficial de São Paulo, e que de alguma forma estão presentes na BNCC, ou então, e também, na verdade, no currículo paulista, e no material que ampara esse nosso currículo. Tá? Só para lembrar, a questão aí do construtivismo, do interacionismo, socio-interacionismo e da afetividade, com Piaget, Vygotsky e Vallon. O que acontece aí, né? A gente continua partindo do pressuposto que o aluno, né, ele constrói o conhecimento, que essa construção se dá através da interação entre aluno, entre aluno e professor, e entre aluno e objetos de estudo, né? Que a gente atua na zona de desenvolvimento proximal. Né? A nossa ação se dá em grande parte nesse meio, nesse entorno aí, né? Que é aquela questão de levar o aluno do ponto onde ele está até onde a gente quer que ele chegue, né? E tudo isso daí, isso aí o currículo novo, o currículo paulista que está trazendo com mais efetividade, e a BNCC também, inclusive nós temos até disciplinas agora que fazem parte do programa Inova, né? Por exemplo, projeto de vida, que vão trabalhar muito essa questão da emoção, do sentimento, da paixão, porque isso aí permeia todo o processo de ensino-aprendizado, né? Antes ficava de uma forma meio que não tão clara, mas agora está bem explicitado a importância de se trabalhar e de se considerar essa questão da afetividade. Mas a questão aqui que a gente vai trabalhar é por que quem está trazendo tudo isso aí à tona, né? Porque qual que é a relação aí dessas metodologias ativas com o socio-interacionismo, com o construtivismo e tudo mais? Porque a gente entende que uma boa situação de aprendizagem, conforme diz Thelma Weiss e Ana Sanches, prevê desafios de tomada de decisão, garante uma circulação de informação, mantém características socioculturais do objeto a ser aprendido e favorece a reflexão sobre o conteúdo a ser trabalhado. Ou seja, quando a gente pensa nessa situação de aprendizagem, nessa proposta de situação de aprendizagem que se baseia no socio-interacionismo, no construtivismo, e que, portanto, está relacionado diretamente com as metodologias ativas, a gente consegue dar uma fechada nesse bloco, né? Só falta um detalhezinho que é o quê? A questão desse cone de aprendizagem de Dale, que é bem interessante. Por quê? Porque a gente percebe o quê? Que a proposta aqui é que a gente perceba que a gente tende a reter mais, a se lembrar mais das coisas, quando nós falamos, nós dizemos algo a respeito, nós explicamos, falamos, nos expressamos para colocar as nossas ideias, e quando nós fazemos algumas coisas, né? Se vocês forem ver aqui na base da pirâmide, onde está concentrado maior percentual, né, de tendência aí a nos lembrarmos das coisas que a gente aprende, a gente vai ver o quê? Que são está bem presente a questão de ser ativo, de ser um aprendiz ativo, né? E isso aí, portanto, vai lembrando, vai encaminhando a discussão para a questão das metodologias ativas. É um contexto, é um conjunto de coisas que embasam as metodologias ativas, né? E essas metodologias ativas, elas se baseiam assim muito fortemente também na questão da problematização, que está relacionado com uma boa situação de aprendizagem, está relacionado com Vygotsky, Vallon e Piaget, né? Então a gente tem aqui algumas das metodologias ativas, que é o ensino híbrido, que é aquele onde a gente tem momentos online e momentos offline, que é mais ou menos o que nós estamos vivenciando hoje, de alguma forma. O mão na massa, que é quando a gente propõe que o aluno produza alguma coisa efetivamente. A sala de aula invertida, que muda um pouco a lógica da sala de aula que nós estamos acostumados, né, onde a gente trabalha com o aluno em sala de aula, algumas questões, e pede que ele faça uma parte das atividades, uma parte das nossas propostas sozinho em casa.
né? Nesse sala de aula invertido acontece a inversão disso. A gente pede que eles primeiro busquem algumas informações, que eles peguem algumas questões e tragam para que a gente possa posteriormente conversar com eles e discutir e possibilitar que eles efetivamente comecem a refletir sobre essas questões que nós propusemos. A aprendizagem em projetos, que é uma coisa que já acontece há algum tempo, né? Não é mais do que o restante, é mais antigo ainda, né? A questão dos projetos, ela vem lá do começo do século XX, que é você tem um problema e os alunos vão ter que desenvolver uma série de atividades que vão crescendo e que permitam que eles respondam aquele questionamento inicial e que deve terminar com um produto final. A aprendizagem em times, que é organizar os alunos em times, e nesses times eles têm papéis a serem desenvolvidos, né? A gente cai na questão, inclusive, da rotação por estação, onde cada rotação tem uma atividade, uma proposta de atividade, os alunos vão se rodeando em várias estações e todos eles passam por todas e discutem a respeito. Tem também aí a questão da rotação, do laboratório por rotação, né, que é mudar o ambiente, não necessariamente os alunos. Os alunos eles circulam entre outros ambientes além da sala de aula. O estudo de caso tem uma situação problema e à luz de alguma determinada teoria, o aluno vai se posicionar, vai exprimir alguma impressão, enfim, vai refletir pensando na teoria e naquilo que está se colocando como um estudo, como uma proposta de atividade aí. E a gamificação, que é o que a gente vai falar agora, que nada mais é do que trazer para a sala de aula a lógica, né, a cara, o design, né, do jogo. Jogo analógico ou eletrônico, isso não vem ao caso, pode ser tanto um quanto o outro. Mas a questão é trazer essas características de jogos para o ambiente de aprendizagem. Né, elas podem envolver jogos colaborativos ou individuais, né, ou seja, várias pessoas jogam juntas ou cada um joga por si. Competição, elas podem estar disputando entre si ou não, elas podem estar colaborando. Então, eu posso ter, por exemplo, uma situação onde são vários grupos, dentro dos grupos eles colaboram entre si, e entre os grupos eles estão numa competição. A questão das estratégias, porque a gente sempre, quando joga, a gente vai estabelecendo estratégias para poder chegar no objetivo final do jogo. Etapas, que comumente os jogos têm etapas, níveis, fases, e as habilidades definidas, ou seja, aquilo que eu quero efetivamente alcançar, aquilo que eu preciso exercitar no meu jogo para que eu consiga alcançar aquele objetivo proposto. E por que trabalhar com gamificação? Né? A principal questão, acho que é o interesse, tá? O engajamento. Porque a tendência dos jogos é que a gente, quando está jogando, a gente se mantém ligado naquilo, a gente quer seguir adiante, né? Porque tem que estar relacionado ao prazer, à felicidade, a gente quer seguir adiante. Isso aí, para esse momento, mais do que nos momentos presenciais, onde também deve acontecer esse mesmo engajamento, a gente sabe que a gente está sempre lutando para que o aluno se mantenha conectado ao aprendizado dele, seja presencialmente ou agora à distância, mas agora, né, com essa situação da gente estar à distância, isso fica muito mais significativo, né? Porque é uma forma que a gente tem de fazer com que o aluno se mantenha presente nos momentos online. Que a gente sabe, falando com os professores coordenadores, que um dos problemas que acontece, nós temos dois grandes problemas, né? O aluno que não tem acesso à internet, tá? E o outro aluno que tem, mas ele acaba começa, vai desistindo, daqui a pouco ele não quer participar mais. Né? Então, o jogo ele tem um poder de tentar fazer o quê? Manter o aluno conectado. Ele está num jogo, ele quer participar, ele quer seguir adiante, ele tem uma fase nova, tem algum desafio proposto para ele. Então, a tendência é que ele tenha um maior engajamento. Além da questão da curiosidade, né? Porque tem a questão do desafio também, o que vem depois, qual é o próximo passo,
né? Às vezes também tem a questão, por ser um trabalho mais leve, ele acaba quebrando algumas resistências. Às vezes o assunto é chato, o aluno não quer se envolver, fala, isso aí não tem nada a ver comigo, não quero. De repente, num jogo, ele acaba trabalhando e nem percebe muito bem que já está passando por aquele processo que ele primeiro nem queria fazer. Né? E a questão que é importante também é que pode ser usado em todas as idades. Então não tem aquela questão, é só para criança pequena, ou então é só para adolescente. Tudo depende do meu objetivo do jogo que eu estou usando. Né? É claro que para criança talvez eu proponha um jogo X, para um adolescente o jogo Y, né? Porque a gente sabe que tem as diferenças etárias mesmo. Mas a questão é que o jogo em si pode ser usado para qualquer idade, inclusive para EJA. Aí tem algumas vantagens, né, que aumentar o engajamento, tornar a disciplina mais interessante, atingir objetivos em menor tempo, a possibilidade de acompanhamento dos avanços, porque nós temos as fases, eles vão passando de fase por fase, a gente consegue acompanhar melhor. Mas tem a questão dos desafios, né? Se eu não tiver o principal, são dois desafios que estão colocados aí. Um deles é redução da eficiência se as metas não forem claras, ou seja, se eu não souber aonde eu quero chegar, por que eu estou colocando esse jogo neste momento para essa atividade, para desenvolver essa habilidade? Se eu não tiver isso muito claro, a tendência é que a eficiência seja menor. Né? E uma outra questão que também é uma dificuldade, que é um desafio, é a dificuldade de encontrar o equilíbrio entre os componentes do jogo e do aprendizado. Porque se fica um jogo muito legalzinho, muito bacaninha, não sei o que lá, não sei o que lá, mas aquilo que eu estou trabalhando não dá, o jogo não dá conta de ajudar, então houve um desequilíbrio. Ou se eu acabo trabalhando tanto conteúdos, habilidades, não sei o que lá, esqueço dos componentes do jogo, né, do desafio, dos níveis, de tempo, às vezes, que faz parte do desafio, com uma contagem, enfim, toda a estrutura do jogo, aí acontece o processo inverso. A gente cai na questão, poxa, mas isso aqui é um negócio, tá chato, né? Não é legal de jogar isso aqui. Então a questão é encontrar esse equilíbrio. E como fazer esse processo da gamificação? Transformar o conteúdo da disciplina em uma narrativa, dividir o conteúdo a ser estudado em fases, criar cenários, e no objetivo do jogo, como é fazer com que o aluno retenha, né, algumas questões aí, o conteúdo, desenvolva as habilidades, essas tarefas têm que estar ligadas à resolução dos problemas da disciplina e, ao mesmo tempo, estar vinculado ao jogo. Tá? Eu vou dar uma esmiuçada nessa questão. Aqui, ó. Então, a gente pode falar que tem algumas esferas no jogo, né, no processo de gamificação. Né? A dinâmica, né, que é a percepção e experiência do jogo, ou seja, o enredo, a história que eu estou contando. Né? Pode haver, deve haver, na verdade, um processo onde eu conte uma história que possibilite o aluno emergir naquele jogo, naquele processo, naquele jogo. Né? Aí tem uma narrativa, algum enredo, alguma história aí que vai gerar esse mote para que o aluno vá e siga adiante. Eu posso até criar avatar, se for o caso. Por exemplo, você é pessoa tal, o outro é X, o outro é Y. Ou então, deixar mais aberto. Isso aí são questões que a gente, enquanto professor, enquanto pessoa que tem um objetivo com aquela proposta, que vai estabelecer. Tem a mecânica, a parte mecânica, né? Que é o quê? As regras. Que é o que diz respeito ao desafio, conquista, missão, progressão. É a lógica do jogo em si, né? É o mecanismo. Olha, quando você faz isso, acontece tal coisa. Então, volte tantas casas quando acontece tal coisa. Faça assim, faça assim. São as regras. Né? Então, é a mecânica. É isso aí que faz o jogo avançar. Premiação. Pontos, níveis e medalhas, etc. A premiação é aquela coisa. É uma questão que possibilita, muitas vezes, o feedback instantâneo. No próprio jogo, o aluno já pode receber o feedback. Assim, olha, você errou, tente de novo. Você acertou por conta disso. Então, você errou, mas veja tal coisa em tal lugar. Porque ele vai tendo feedback instantâneo. E para a gente também, que a gente vai percebendo se o aluno está avançando ou não. Muitas vezes, né?
E a questão da recompensa, que é aquela questão que a gente quer passar, porque eu quero chegar. O meu objetivo de jogo é alcançar 100 pontos em tal questão. Então, eu quero chegar nos 100 pontos. Né? Então, se eu conseguir 20 nessa daqui, na outra eu consigo mais 20, eu estou avançando. Eu estou tendo minha recompensa. Faz parte do processo de qualquer jogo. Né? Aí tem a questão de dar algumas possibilidades de uso, que pode ser dar sentido à utilização desses conhecimentos. Por exemplo, já trabalhei algumas coisas com o meu aluno, e agora eu vou colocar ele em situação problema para que ele utilize esses conhecimentos porque ele já tem consolidados, ou que não tem, né, que o jogo pode ajudar a desenvolver. Quebra-cabeça através da montagem de elementos de um texto, ou de uma imagem, ou de fatos. Então, eu posso fazer um quebra-cabeça com um texto, para que ele veja que um texto ele tem uma lógica, né? Eu não vou jogar qualquer parte em qualquer ponto do texto. Mesma coisa com relação a elementos de interpretação de textos, fazendo alguns questionamentos para que ele veja, busque informação no texto e seja capaz de me dar um retorno. A decifração de enigmas e elementos relativos ao conteúdo e habilidade trabalhados. Então, eu coloco o enigma para ele. Né? Eu vou lá e lanço um enigma para ele, ele vai ter que pensar ou então ir buscar informações a respeito daquilo ali para poder dar conta de prosseguir no jogo. A priori, era isso a nossa fala. Como vocês sabem, como a Sônia já falou, nós tivemos problemas técnicos na parte da manhã no ATPC, e por conta disso nós estamos fazendo também essa gravação, além de ficar para os professores que fazem ATPC em outros horários. E aí, a gente vai colocar aqui um link de 3 jogos, tá? Que a gente pede que vocês joguem, né? Vocês têm aí um tempo de ATPC, faz parte do processo de formação de vocês, então, a priori não é problema nenhum, né? Vocês podem jogar esses jogos aqui, porque no próximo encontro que a gente pretende fazer daqui a 15 dias, se não houver mudança alguma, a gente vai partir desses jogos. Né? Então, aqui nós temos um deles, que é o jogo dos balões. Tem o link embaixo e o QR Code em cima. O jogo do agrupamento. E o X-Men em Ação, que é um outro tipo de jogo. Todos os 3, eu peço que vocês tentem jogar, não precisa se preocupar em acertar e tudo mais, porque, afinal de contas, eu sei que a gente, enquanto professor, a gente sempre quer... Não, eu tenho que saber tudo, né? Mas não é por aí. Vamos jogar um pouquinho, olhar um pouquinho para esses jogos e as possibilidades deles. O importante é que a gente perceba, por exemplo, como eu já falei anteriormente, né, o objetivo que eu tenho, que eu possa vir a ter para me utilizar desses jogos. Porque aqui, eles estão soltos. Né? Eles não têm, ele não está dentro de um contexto de uma aula, por exemplo, né? O importante é que vocês percebam que eles são ferramentas, né? E pensem como vocês utilizariam esses jogos, por exemplo, né? É interessante fazer esse exercício. Olha, o dos balãozinhos é assim, assim, assado. Olha, eu utilizaria esse jogo para fazer isso, para fazer aquele outro. E o agrupamento? Olha, esse aqui tem um outro perfil. Podia ser assim, assim, assado. Podia usar para aquilo ou para aquele outro. E o X-Men em Ação? Como é que eu usaria esse jogo? Tá? Todos os 3 jogos, eles são da nossa área. Tá? A proposta toda trabalhada que a gente tem, que eles realmente permeiam as áreas, uns mais, outros menos, né? Alguns é mais voltado para a história, outro tem sociologia, o outro tem, enfim, várias filosofia, né? Aí o importante é que vocês façam esse movimento de olhar para os jogos, tá certo? Aproveitando, inclusive, o final do TPC aí, um pedaço do TPC que falta para vocês terminarem e tudo mais. E aí, no próximo encontro, como eu falei, se tudo correr bem, daqui a 15 dias a gente retoma, e aí a gente vai mostrar, inclusive, como fazer alguns deles.
Tá? A gente vai poder pensar também, vai poder dar uma olhadinha e ver como é que eu me utilizo dessas ferramentas, como é que eu faço para criar isso. Tá? Então, no próximo encontro vai ser exatamente sobre isso. Né? Pensar o que e como usar, né? E pensar também, e aí aprender a fazer, usar um pouco das ferramentas que eles têm. Tá? A gente vai poder fazer um joguinho dos balãozinhos, ou então do X-Men, ou então os dois. Tá? Então a gente vai se organizar para que a gente consiga trabalhar com vocês da melhor forma possível, tá bom? Então acredito que da minha parte seja isso. Não sei se meus colegas querem falar alguma coisa a mais, mas aqui também tem a questão da avaliação. Eu peço que vocês preencham a avaliação. E, enfim, é isso. Eu não sei se Sônia e Oswaldo querem falar alguma coisa. Apenas, Wagner, gostaria de agradecer aos professores a compreensão do nosso problema, mas essa gravação deverá ajudá-los e, pelo menos, tentar, né, minimizar as perdas. Muito obrigada. Então, acredito que seja isso. Oswaldo não quer falar nada, Oswaldo? Sim, Wagner. Agradecer também a participação de todos, né? Espero que a gravação seja, de certa forma, utilizada com coerência, no sentido da aplicação e utilização dos jogos, né? E colocando para os seus alunos o propósito que é da interação com o conteúdo pedagógico, e queria fazer um lembrete também no sentido da disponibilidade da impressão, né, de alguns trechos dos primeiros jogos, por exemplo, que podem ser feitas para aqueles alunos que apresentam alguma dificuldade na parte tecnológica. Então, eu acho importante frisar essa questão dos alunos que apresentam dificuldade em não ter acesso à internet, né? Que o primeiro jogo dos balões, por exemplo, pode ser, de certa forma, disponibilizado via impressão, que eu acho importante que todos tenham conhecimento a esse respeito e que, de alguma maneira, a escola possa, né, encaminhar essa atividade para os seus alunos para que não haja nenhum deles sem a possibilidade de acesso a essas informações, né? Espero que seja utilizado da melhor maneira possível e, com certeza, as próximas orientações virão no sentido de apresentar de que maneira nós fizemos e construímos, né, a possibilidade desses jogos com intuito sempre pedagógico para que todos os alunos e professores utilizem da melhor maneira possível. É isso, muito obrigado. Tá ok, então. Então, muito obrigado a todos. Como o Oswaldo e a Sônia já falaram, espero que vocês consigam aproveitar bem esse vídeo, embora o ideal tivesse sido que a gente tivesse conseguido fazer tudo com as interações e tudo mais, mas não foi possível, né? Questões técnicas nos impediram. Então, até mais e bom trabalho a todos.